Olá, muito bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Estamos começando o Viver Bem, um programa que fala de saúde, qualidade de vida e de bem-estar. De repente, aquele bebê que você cuidou com tanto carinho cresce um pouco e começa a ter comportamentos que nem nos seus piores pesadelos você poderia imaginar. De uma hora para outra, o seu filho está birrento, genioso e desafiando a sua autoridade constantemente. Mas e agora? Castigar? Conversar? O que fazer? É isso que a doutora Raquel Souto, pediatra, vem para mostrar a luz no fim do túnel para os papais que estão passando por esta fase tão complicada, né, doutora? É verdade. Alguns pais passam por esta fase e entram em desespero sem saber o que fazer. Com certeza, a maioria passa. Falo que assim, é muito difícil as crianças entrarem ali com uns 2 anos, 3 anos e não terem uma mudança de comportamento. A forma com que muda alguma coisa é com aquilo que os pais reagem, né? E depende muito da criança e dos pais. Mas todos eles passam. Mas essa é uma queixa que costuma ser comum, doutora? O meu filho não me obedece. Costuma acontecer muito no consultório? É muito comum. É comum queixa de pai, de mãe, às vezes de tio, madrinha, avó. Às vezes até um amigo que frequenta a casa. Então, assim, é uma queixa muito comum, né? Assim, da mãe falar, ele não me obedece. Ou às vezes da amiga falar, olha, seu filho não te obedece. Nossa, seu filho é... Então, assim, é uma queixa generalizada, é muito comum. E com as crianças, boa parte das crianças fora da escola, em tempo de pandemia, isso acabou ficando um pouquinho mais evidente, ficou mais transparente para os pais? Ficou sim, porque o que acontece? Os pais se viram de um dia para o outro com os filhos 100% do tempo em casa. Geralmente uma parte das crianças iam para a escola, as outras iam para a atividade e acaba que a gente, querendo ou não querendo, a gente terceirizava um pouco essa gerência. Então, na pandemia, onde a criança inteira ficou o dia inteiro dentro de casa, a gente começou a avaliar algumas coisas, tipo assim, poxa, não tá me obedecendo, não tá atendendo o que eu peço. Então, assim, foi muito mais evidente, sim, na pandemia. Como que os pais, tios, avós, eles podem lidar com isso, com a questão da desobediência da criança? Eu falo o seguinte, comando errado não se executa. Então, assim, sempre tem uma crença por trás de um mau comportamento. Se a criança mostra para você um mau comportamento, que é não te obedecer, não atender aquilo que você pede, aquilo que você está fazendo está errado. Então, assim, os pais precisam estudar, sabe? Assim, os pais precisam se orientar para a gente conseguir, assim, ter filhos mais encorajados, ter crianças mais desenvolvidas, sim, mais independentes. Então, assim, realmente os pais precisam estudar, os pais precisam buscar conhecimento para gerenciar essas questões comportamentais das crianças. Bom, a gente convidou hoje a doutora Raquel porque ela lançou um livro, ela é coautora do livro Entre Nós, que fala deste universo infantil. Então, doutora, você escreveu um capítulo deste livro, né? Isso, é o Terríveis 2 Anos. Na verdade, assim, o capítulo inteiro... Terríveis 2 anos, Terríveis 2 anos. Na verdade, o capítulo inteiro, ele reporta muito a minha filha, né? Porque, assim, eu como pediatra, eu como pessoa, eu sempre gostei de programação neurolinguística, da gente entender muito o nosso comportamento, o comportamento das pessoas. Só que quando a Alice nasceu, eu falei assim, gente, o que eu quero pra ela, né? Assim, o que eu quero pra ela? E eu tenho essa coisa, assim, de comportamental muito forte em casa. Eu até vou contar daqui a pouquinho a história dos meus pais, enfim. Então, assim, eu fui buscar, eu fui estudar, aí veio esse convite, que eu falei assim, nossa, veio muito a calhar, né? Então, assim, o capítulo inteiro, basicamente, são pontuações de questões comportamentais das crianças com 2, 3 anos, mais ou menos. Além da sua participação no livro, quem são mais os outros participantes, os outros autores? No livro, tem as principais pessoas que trabalham com disciplina positiva, que é a Mana, a Nina, a Beth Rodrigues, são as que dão as certificações, né, que gerenciam mais, porque assim, a gente precisa muito que a disciplina positiva seja propagada no Brasil. Então, assim, são várias pessoas, tem psicólogo, tem psicopedagogo. Trabalho grandioso. Tem outras pediatras, então assim, tá bem bacana, é um livro que tá bem bacana. Foi sempre um sonho? Foi. Na verdade, assim,
Meu pai sempre falava, você tem 3 coisas a fazer. Ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu falava assim, nossa, mas por quê, né? Assim, por que isso? Aí ele falava assim, são coisas que a gente deixa para a humanidade. Então, assim, escrever ele me representa muito, assim, sabe? Além da gente fazer um bem, né? Propagar a educação, o conhecimento. Então, assim, é um cheque, né? Tipo, é um cheque, tipo assim, olha, cumpri. Você não está aqui, mas eu cumpri. E ele já foi lançado, doutora, já está disponível aí para a população ter acesso? Como é que vai ficar esse acesso, a venda do livro? Ele lançou no dia 11 de setembro. E aí vai ficar no link na minha bio. Na verdade, assim, todas as autoras, as coautoras vão ter essa disponibilidade. Então, essa semana já deve estar lá disponível. Aí é só buscar lá no Instagram. A gente pode dizer que o período de 2 anos é a adolescência infantil, já que tem aí esse nome, o capítulo costuma ser comum as crianças passarem por esta fase? É algo marcante para essa fase? É muito comum. Por quê? A gente, como você falou no início, a gente tem um bebê que nasce, é bonitinho, só que a gente pega o bebê, deixa o bebê na cama. Tira o bebê, bota o bebê dentro do quarto, bota o bebê no carro. Só que chega uma hora que esse bebê, ele cresce, ele anda, ele fala, então ele consegue ter escolhas, né? E essa capacidade de escolhas deles, a gente às vezes não está muito acostumado. Então a gente quer dar continuidade daquilo que a gente fazia, fazer assim, os nossos desejos sejam deles. Isso aqui não é. Eles têm direito, não direito, mas assim, eles têm desejos. Desejo do que comer, desejo de onde ficar, do que brincar. Então, cabe a gente impor os limites, né? Assim, não é os pais que precisam se adaptar às crianças. São as crianças que precisam se adaptar aos pais. Só que desse pulo, até a gente gerenciar isso, é a mudança de comportamento, é o sono que perturba, é a gritaria no meio do shopping, sabe? A gritaria em grandes lojas, por quê? Ali tem muita coisa. Então, assim, se você não fizer um acordo antes de você sair de casa, muito provável você vai passar algum perrengue na rua. É como se a criança não tivesse voz para expressar os seus desejos quando mais nova e aos 2 anos ela já consegue se manifestar das suas vontades. Exatamente, até porque ela já começa a falar, né? Assim, ela já começa a ter algumas falas. Então, assim, ela consegue expressar. Então, um exemplo, ela tá brincando. Às vezes eu sempre brinco. Um exemplo, no final da novela, alguém chega lá para você e desliga a sua televisão. Você vai ficar aborrecido. É óbvio que você vai ficar aborrecido. Então, vamos supor, a criança tá lá brincando, às vezes está super entretida, você simplesmente chega e fala assim, acabou, meu filho, pega o brinquedo e vai embora. Então, a criança vai chorar, a criança vai se queixar. Então, eu falo que assim, o mau comportamento não é dela. O mau comportamento somos nós que não sabemos gerenciar isso. Hoje, recebendo uma das coautoras do livro Entre Nós, lançado no último dia 11 de setembro, um livro que fala sobre o comportamento infantil. E justamente por isso estamos falando sobre o tema as crianças. Quando a criança não obedece, o que o pai, o que a mãe deve fazer? Como lidar com esta fase que ocorre naturalmente na vida da criança, né, doutora? Pode ocorrer, é algo que vai passar, os pais não precisam se desesperar. Não precisa se desesperar, mas também não pode deixar de fazer alguma coisa. Um exemplo que eu falo sempre é o seguinte, a gente precisa ser gentil, só que ao mesmo tempo ser firme. A questão da disciplina positiva, ela não é, vou deixar a criança fazer tudo, muito pelo contrário. É uma forma com que a gente tem da gente não impor, mas a gente entrar em acordo para assim as crianças entenderem os nossos comandos. E assim, é comando mesmo, pode até parecer uma frase mais pesada, uma palavra mais pesada, mas assim, se a gente não consegue falar para os nossos filhos aquilo que a gente deseja, eles não vão ter o comportamento que a gente quer. E é isso que acontece. Quantas vezes é impossível, assim, quem está em casa nunca ter visto uma criança se esgoelando na rua? Impossível, sabe? Todo mundo já presenciou isso. O pai que adquirir o livro, aquele que tiver acesso ao livro, ele vai entender, vai aprender o que com este livro, doutora, com o livro Entre Nós? Eu falo que vai entender e vai aprender a amenizar todas essas questões, sabe? Tudo aquilo que a gente fala, meu filho não obedece, lá vai ter coisas, vai ter pontuações que vai fazer com que isso seja mais leve. Meu filho não me atende. Teve uma vez que eu levantei uma enquete no Instagram que falava assim, me fala, né, se seu filho não te ouve. Foi, acho que 98%.
Então, assim, tem essa questão, né? Tipo assim, você tá falando e a criança tá lá olhando pro nada. Acontece. Tem um vídeo até que eu postei outro dia, que é acordo. Ali estava no iPad e eu falei assim, agora chegou a hora que acabou. Porque para eles é fácil, né? Assim, para eles é um tempo que eles ganham. Então, assim, você vai fazer o quê? Você vai puxar, sair correndo, deixar o menino gritando? Não. Só que você vai também deixar? Não. Ali eu vou não ensinar, mas assim, orientar essa questão de como ser gentil e de como ser firme ao mesmo tempo. Isso é uma coisa em comum acordo, né? Porque o que a gente vê hoje são adolescentes, são adultos jovens que acham que o mundo deve um favor para eles. Isso é muito complicado, né? Como é que vocês tentaram organizar os diferentes temas dentro do mesmo livro, os diferentes subtemas? Trata ali de faixa etárias? Como é que é a questão dessa questão do comportamento da criança? O livro inteiro são desafios da parentalidade. Então, assim, tem a questão do segundo irmão, tem a questão da criança que não quer dormir sozinha. Só que cada capítulo é uma autora, né? Tem a questão do divorciei e agora... O meu, eu terríveis 2 anos. Tem um capítulo que fala só de comportamento e desenvolvimento infantil, porque às vezes, vamos supor, a gente quer que o filho coloque a roupa, mas o menino tem 1 ano, né? Assim, ele não tem esse desenvolvimento de colocar a roupa. Então, assim, ali a gente vai explicar em que faz aquilo que você pode fazer, aquilo que você não pode fazer. E, assim, é importante, sabe? Assim, eu acho que é uma boa leitura. São realmente os desafios que todo pai pode encontrar na criação de um filho. Todo pai pode encontrar. E assim, eu falo que às vezes, não, eu não encontro tal coisa. Mas meu filho não passou por isso. Em algum momento você vai passar. Então, acho que o quanto mais cedo a gente apresentar uma criação com apego, a gente empoderar as crianças, a gente realmente fazer filhos seguros, porque eu acho que toda essa crença por trás do mau comportamento é insegurança das crianças. Aí os pais pensam assim, nossa, mas como que o meu filho é capaz de achar que eu não amo ele? Né? Mas assim, todo mau comportamento é uma crença por trás do mau comportamento, sabe? É um trabalho que a doutora recomendaria até para aqueles que ainda não são pais e que planejam se tornar pais? Com certeza. E assim, eu falo que a gente não precisa ser pai para a gente ter acesso a isso. Até porque você tem um sobrinho, ou às vezes você está numa viagem com o filho de uma amiga. Enfim, eu acho que serve para todo mundo, porque a disciplina positiva ela não serve só para crianças, né? Ela serve para os adultos, porque é uma forma da gente tirar o melhor das pessoas, que geralmente não é bem assim que a gente faz, né? Como é que foi o processo de produção, doutora, desde ali do levantamento dos pontos até a conclusão agora, de fato, com o lançamento do último dia 11? A editora, ela buscou todas as pessoas que eram certificadas pela disciplina positiva, que a disciplina positiva é uma certificação. A gente vê hoje muitos livros falando disso, que é da Jenny Nelson, aí tem a disciplina positiva geral, tem a disciplina positiva de 0 a 3 anos, tem a disciplina positiva de A a Z. São livros que são fáceis para as pessoas poderem entender, mas a disciplina positiva, ela tem uma certificação. Ela tem o educador parental, que ele gerencia todas essas questões, tem a primeira infância, eu tenho as duas. Na verdade, eu fiz 2 vezes, porque assim, são 2 pessoas que fazem, são 2 trainees que fazem no Brasil, que é a Beth Rodrigues e a Fernanda Lee. Eu fiz 2 vezes essa questão do educador parental e fiz primeira infância, porque assim, eu senti necessidade, sabe? Assim, eu pensei, eu falei assim, o que eu quero para minha filha? Né? Eu assim, o que eu quero para os meus pacientes, sabe? Porque é uma questão que é muito comum a gente ouvir no consultório, doutor, eu não sei mais o que eu faço. E às vezes os pais não têm nem noção que precisam daquilo ali. São pais que as crianças entram no consultório, você vê que quem aborda tudo, quem gerencia é a criança. Aí você fala assim, gente, quem vai ensinar? Né? Assim, quem vai falar, tipo, não, agora você não pode, agora você pode. Quem? Na adolescência, quando assim, a fase da adolescência já é mais complicada, né? Porque as crianças não buscam mais tanto os pais. Assim, será que é nessa fase que a gente vai ter que ensinar as coisas? Então, assim, ali eu comecei realmente, eu vi que eu precisava daquilo ali. Assim, na verdade, eu não preciso... Às vezes as pessoas confundem, tipo assim, mas você é psicólogo? Não, não é isso, né? É ser educador parental mesmo. É ter, assim, essa questão... E isso serve para todo mundo. Assim, toda pessoa pode fazer, toda pessoa tem acesso. Então, assim, eu acho muito importante. Eu acho muito importante pra gente como pessoa. Como é que foi conciliar o trabalho de pediatra, mãe, escrevendo, a Alice também, ali ainda na infância? Como é que foi todo esse processo?
no capítulo tem até uma parte que fala muito disso, porque o que aconteceu? Eu escrevi o capítulo com super antecedência, mas acabou que por uma questão tecnológica o capítulo se perdeu, eu fiquei super desesperada, tive que escrever tudo muito rápido, tudo muito correndo. Aí teve um dia que eu tava sentada, eu desesperada, eu falei, Alice, para, ela queria mexer. Aí ela falou assim, mãe, tenha calma, tudo vai dar certo. Aí você pensa, não, opa, eu tô plantando aquilo que eu esperava de mim, né? Que às vezes as pessoas falam assim, mas os filhos são exemplos. Na verdade, nós somos exemplos para os filhos. E a gente pode falar trocentas vezes, a gente pode falar muitas vezes, mas o nosso exemplo é que arrasta eles. Então, ela falar para mim, mãe, calma que vai dar certo, eu falei, bom, eu já devo ter falado isso inúmeras vezes para ela. Aí fui lá, sentei na madrugada inteira e, assim, tá um capítulo muito legal, assim. A Alice já tinha 2 anos, né, quando você começou esse processo, quando você começou a redigir esse capítulo? Tinha. Eu falo que ela teve uns 2 anos precoce. E assim, todas essas questões de comportamental, de chorar, por incrível que pareça, né? Que às vezes as pessoas acham que na rede social acham que ela é não tem um problema com relação a isso, mas sim, de a gente pedir as coisas, não fazer. Então, assim, por isso que eu fui buscar. Na verdade, eu fui buscar um pouco antes dessa fase começar. Porque eu falo que quanto mais cedo a gente começar a intitular isso, né? Assim, a gente criar nesse aspecto pra gente é melhor e pra criança também. E até para quem, eu até perguntei se a senhora recomendaria o livro para uma pessoa que ainda não é mãe, não é pai, e para aprender um pouquinho mais. Acho que com esse tipo de acesso a esse conhecimento, a gente até pararia de julgar um pouco os pais quando a gente vê ali a criança se jogando, fazendo birra. Se meu filho não faz isso. Não faz isso. Acho que serve até de aprendizado para a gente viver em sociedade como um todo, Em sociedade como um todo. Eu sempre falo, tipo, não cospe pra cima que cai na testa. Porque, assim... E um exemplo, se você vê uma criança se jogando no meio da rua, se jogando na farmácia, uma mãe completamente desesperada, não olhe para ela achando que tipo, ela não sabe criar o filho dela, até porque às vezes naquele momento a criança está com sono, a criança está com fome, que realmente muda essa questão, ajuda. Né? Assim, ajuda a bolsa que caiu, ajuda a fralda que a criança possa ter jogado, ajuda. Ao invés de a gente olhar e falar, que isso que a gente vê que acontece. Às vezes, assim, em grandes lojas, a gente ouve gritos de, olha, meu Deus, não. Porque avião, né? Avião. Que é criança, e assim, crianças não são mini adultos, sabe? Assim, criança, ela não tem um desenvolvimento, da mesma forma como ela não tem um tamanho, né, assim, um tamanho de um adulto, que ela cresce, esse desenvolvimento, essa questão comportamental, isso tudo cresce junto. Então, assim, a criança muitas vezes não tem noção do não. E a gente fica falando, não pula, não isso, não aquilo, mas a criança não entende o que é o não. E por trás da birra da criança tem uma mãe que às vezes não sabe, tá tentando educar e não sabe o que fazer, Tá tentando educar e não sabe, porque qual foi a nossa criação? Né? Assim, a criação da maioria. É a punição, é o castigo, é o brigar, o falar que não pode, é as crianças terem medo dos pais. Então, assim, a gente começa a reproduzir isso nas crianças achando que é a maneira mais fácil, mas acaba que não é. A senhora mencionou bastante a questão da disciplina positiva no bloco anterior e ela fala ser firme e gentil. Isso quer dizer que a criança ela pode fazer o que ela quer no tempo dela, no tempo que ela quiser? Absolutamente que não. A criança que se adapta à casa, não a casa que se adapta à criança. Então, se eu faço um acordo com ela, minha filha, a partir de hoje você não dorme no meu quarto, a partir de hoje ela não vai dormir no quarto. E a gente tem artifícios, tanto que no livro eu até explico algumas coisas. Alguns artifícios que a gente faz com que a criança tenha mais independência dessas coisas, assim. Então, assim, não é aquilo que ela quer, é aquilo que a gente quer. Obviamente, a gente tem acordos, né? Porque as crianças têm desejos também. Vamos supor, eu vou limitar as escolhas dela. Um exemplo, meu filho começou a sair com qualquer roupa. Não. Filho, você tem essa roupa e essa roupa. Eu quero a terceira. Não, meu querido. Você tem essa daqui e essa daqui. Quando chorar, você fala, olha, eu entendo que você está chateado. Eu entendo, porque eu também ficaria. Mas você tem essas duas opções. Então, assim, a gente precisa ser gentil e precisa ser firme. Mas fazer acordos não pode deixar o pai ali refém das vontades da criança também? Não. Na verdade, assim, não que o acordo seja intitulado pela criança, mas é um comum acordo. Se o pai achar que aquele acordo que a criança está fazendo não é o ideal, então é não.
entendeu? Mas como fazer a criança obedecer, doutora? Acho que é a pergunta que os pais mais se fazem neste momento. Primeiro ponto, assim, a gente realmente precisa fazer acordos, sabe? Assim, o acordado não sai caro. Tem até uma live que eu deixei essa semana falando sobre isso. Um exemplo, se a gente colocar hora, a gente colocar limitação de hora, olha, você vai brincar daqui a 5 minutos. Aí você vai avisando, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Às vezes chega nos 5 minutos, você fala, olha, acabou. Aí a criança vai chorar descontroladamente, mesmo você fazendo acordo. Não significa que o acordo não funciona, não é isso. Só que conforme a sucessão que você está fazendo os acordos, ele vai entendendo que você não vai ceder. Se você combinou 5 minutos, são 5 minutos. Então, assim, são doses homeopáticas, é o trabalho de formiga. Que quanto mais cedo, mais fácil. E, assim, a criança realmente, ela percebe, ainda mais os pais que trabalham muito fora, né? Que tem aquela questão da culpa, de que não está com filho. As crianças percebem isso. E eles pegam esse tipo de gatilho. Essa é uma estratégia que costuma funcionar até que idade, doutora? A idade sempre. Sempre. A disciplina positiva não é só para criança. Não a questão até dos acordos mesmo, né? Tipo assim, ambiente de trabalho. O acordado não sai caro. Então, assim, é importante a gente fazer isso para a gente tirar o melhor das pessoas. Porque um exemplo, o que é um castigo? O castigo você fala, menino, senta aí, fica aí, porque você quebrou o copo. Mas qual é a causa e efeito? A criança não entende. Eu tenho um exemplo muito claro, meu pai, assim, não é de família de berço nem nada, só que assim, ele fala, olha, eu sou bem sucedido, tal, mas ele falou, eu tenho um medo horrível do meu pai, horrível, porque meu pai brigava com a gente, meu pai botava cinto, batia, então assim, eu nunca apanhei na minha vida, porque meu pai falava assim, eu não quero que os meus filhos cresçam e aprendam o que eu aprendi, à base do medo, à base da pancada. Eu não acho que isso seja certo, eu não acho que isso para mim foi muito bom. Tanto que meu pai, ex-combatente, com 16 anos na época, as forças, eles recrutaram os meninos, né? Meu avô tinha 5 filhos, 3 eram homens. E os 3 se candidataram para ir. E meu pai falava assim, eu via naquilo ali uma libertação para mim. Então assim, é muito ruim. Né? Assim, você criar filhos assim é muito ruim. Óbvio que assim, isso é o extremo. Né? Aí você fala assim, não, eu não faço isso. Não, mas eu dou só uma palmada, eu dou só uma chinelada. Ele me respeita porque eu bato nele. Teve uma vez até no consultório que um pai falou assim, doutor, eu preciso que ele me respeite, por isso eu bato. Aí eu fiquei olhando, eu falei assim, não, beleza. Você vai lá, você bate, o que ele aprendeu? Não aprendeu. Se você pegar uma criança de 2 anos, andar na rua com ela todos os dias e quando ela for pro meio da rua, você der uma chinelada, se você fizer isso durante 30 dias, você tem confiança de deixar a criança andando sozinha na rua? Não tem, ninguém tem. Nós somos de uma geração onde a gente não foi criada dessa maneira, né, doutora? Não foi. E acredito que uma grande maioria dessa geração passada, nós, também deu certo. O que ocorre? Por que houve essa mudança de movimento? Houve essa mudança de movimento, assim, não é que a gente fala que não deu certo, né? A gente tem aquela frase, tipo assim, eu tô aqui, eu sobrevivi. Mas assim, será que as pessoas não seriam pessoas melhores, pessoas mais empáticas, sabe? Assim, pessoas que tenham mais empatia com o problema alheio? Será que não seriam pessoas com uma autoestima maior? Porque às vezes a pessoa é bem-sucedida aos olhos dos outros, né? Mas são pessoas que têm muito medo, são pessoas que têm problema de relacionamento. O fato é, ela comentou que nunca apanhou, é porque ela nunca apanhou de varinha de amora, né, doutora? Até porque comentava também a questão que na minha infância, na minha educação, na minha geração, como somos 3, eu tenho uma irmã mais velha, quando uma fazia algo errado, as 2 apanhavam. Esse tipo de psicologia, esse tipo de educação não funciona. Então, assim, eu falo que resultou, obviamente que resultou, entendeu? Mas assim, você vê que o quanto foi ruim pra você. Né, que você tá reportando isso. Ai, nossa, porque ela não apanhou com a varinha de amora. Você queria isso pra você? Obviamente que não. Uma lembrança que marca, né? É uma lembrança que marca. E não de forma positiva. E não de forma positiva. Então, assim, será que isso vale a pena? Sabe, assim, a gente tem... Porque a gente realmente tem formas de fazer com que isso não seja. Sabe, assim, não é ser permissivo demais.
A questão não é essa, as pessoas confundem muito, sabe? Achar que, assim, essa nova psicologia, essa nova forma é como deixar a criança fazer tudo. Muito pelo contrário. Assim, a gente não preconiza isso, sabe? Mas ali na questão do equilíbrio, da troca com a criança, da negociação com a criança, a gente pode, de repente, aplicar o castigo. O castigo, ele funciona, doutora? Não o castigo físico, mas, de repente, um castigo... A criança que fica ali no cantinho por determinado tempo, a criança que fica sem tal atividade, como castigo, isso funciona? Depende, porque, assim, depende daquilo que a gente considera como um castigo. Porque, assim, a criança, ela não tem ainda um desenvolvimento de entender causa e efeito. Então, às vezes, ela está no castigo sem saber que está no castigo porque quebrou o copo. Né? E, assim, a gente fala muito o contrário, que é a consequência lógica, a consequência dos nossos atos. Meu filho, eu falei pra você que você não podia pegar no copo e agora você pegou e quebrou. E agora? Ele precisa te dar uma solução. E a gente precisa jogar esse problema pra criança para ela me trazer uma solução. Até porque, assim, todo erro é uma forma de aprendizado. Então, o que você pode fazer? Meu filho, pega lá a vassoura porque você quebrou. Né? Assim, eu preciso tirar isso. Obviamente, você não vai mandar o menino pegar vidro, mas, assim, ele vai pegar a vassoura, ele vai pegar a pá. Porque ele precisa, não, tipo assim, não uma forma, olha, menino, vai lá. Não, olha só, você quebrou o copo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa consertar aquilo que a gente fez. Então, vai lá, pega a vassoura, pega a pá, que eu vou te ajudar. É como se houvesse uma demonstração daquilo que vem como consequência pelo ato. Do que consequência pelo ato. Então, ele sabe que da próxima vez que ele for mexer, vai quebrar. Então, ele acaba que ele não mexe. Ah, mas meu filho não faz isso. Às vezes, a gente não precisa de uma vez só. A gente precisa de várias vezes, né? E a palmada, doutor, que para muitos é só um tapa na mão. Palmada não? Palmada não, sabe? Assim, palmada adianta, num curto prazo. Até porque, assim, quando a criança, ela apanha, primeiro que ela tem medo, então o medo paralisa a pessoa. Então, assim, ela para, só que você vê que 5 minutos depois, ela tá fazendo exatamente a mesma coisa. Muito provável as suas palmadas aí da questão da mora, com certeza você fez 300 vezes a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, será que vale? A gente precisa realmente ensinar causa e efeito. Esse é um conceito da disciplina positiva. Esse é um conceito da disciplina positiva, entendeu? Assim, da questão de você não bater. Porque, assim, o que você ensina batendo? Obviamente eu falo, mas eu tenho um problema em casa, tive um problema em casa, tive um problema na rua, cheguei em casa, gritei, me esgoelei. Ok. Né, assim, a gente não é 100% normal, digamos. Não normal, assim, a gente não é 100% correto. Mas a gente entender que o eu gritei, o eu bati, eu tô errada. Então, meu filho, me desculpa, eu não poderia ter feito isso. Da próxima vez eu vou fazer de uma forma diferente. Porque também é muito difícil a gente falar assim, não, olha, você precisa a partir de agora ser um Buda. Não, não é isso. Até porque, assim, os filhos não precisam de pais perfeitos, muito pelo contrário. Os filhos precisam de pais resilientes, como é que a gente quer que as crianças sejam. Então, assim, ou você entender que você errou, ou você pedir desculpas, ou você consertar a consequência que você fez. Então, isso é importante. Isso é importante a gente ensinar para as crianças. Existe uma repercussão diferente na criação em crianças que são encorajadas e aquelas que são punidas? Com certeza, Renata. Com certeza. E eu falo que hoje a maior quantidade de estatística de demissões no país, no mundo, não são pessoas que não são qualificadas. São pessoas que elas não têm discernimento de relacionamento. Aí às vezes a pessoa fala assim, nossa, não, mas eu me dou muito bem no trabalho. Mas possa ser que não tenha muitas escolhas amorosas. São crianças que às vezes, porventura, podem ser abusadas, né? E assim, ela é acostumada a ser tão invasiva, foi igual a gente falou naquele outro programa. São as crianças que são tão acostumadas a ser tão invasivas, né, assim, a ser apanhadas, onde as escolhas delas não são atendidas. Então, é aquela pessoa que a vida leva. Do tipo, você quer comer em tal lugar ou em tal lugar? Tanto faz. Doutora, a gente falou bastante no programa de hoje sobre a questão de ser firme, mas ser gentil. A gente sabe que hoje o nosso país ele tem uma grande questão aí de desigualdade social. São famílias que passam por necessidade, famílias com mães com muitos filhos, a mãe que tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. Essa questão aí das diferenças sociais da realidade brasileira,
Então é algo que a disciplina positiva, a gente consegue aplicar a todos os tipos de família, a toda a realidade brasileira? Consegue. Assim, consegue, com certeza consegue. Nas questões, assim, das mães que têm muitos filhos, eu fico brincando e falo, começa pelo primeiro, né? Não que você não vai chegar em casa estressado, não que você não vai chegar em casa perturbado, porque às vezes o dinheiro não deu conta para colocar comida na mesa, né? A gente fala assim, será que eu tô passando fome, eu tenho que ser disciplina positiva? Né? Não é assim. Mas assim, a gente consegue, com um pouco que as pessoas têm, de conseguir gerenciar com essa questão, né? Assim, de conseguir, até porque a gente já viu famílias que não tem tanto poder aquisitivo, que gerenciam muito bem a criação dos filhos e são filhos muito bem-sucedidos. Quantas vezes a gente viu na televisão, na mídia, mães que não têm tanto e os filhos são super bem-sucedidos. Então a gente tem condição, sim. Muito bem, a gente quer agradecer a sua participação. Eu que agradeço, doutora? Renata. Inclusive, avisar você de casa que tiver interesse, o livro Entre Nós, onde a doutora Raquel Souto tem um capítulo falando sobre a fase dos 2 anos, né? Pode acessar o Instagram dela, que vai ter disponível, então, o link para você adquirir o livro, tá bom? A gente quer agradecer também a AC Libras, mais uma vez, por contribuir com o nosso diálogo, né, com o nosso debate, com a disseminação da informação para todos os públicos e agradecer a você de casa mais uma vez pela companhia. Então, ótimo sábado, lembrando que no próximo nós estamos com um novo tema. Tchau, gente!